Será que as fêmeas competem entre si? Uma fêmea pode afetar outra fêmea a tal ponto que ela pode levar a outra a ter um aborto espontâneo, suprimir o seu ciclo ovariano e retardar até mesmo seu amadurecimento reprodutivo? Você conhece o rato toupeira nu que vive numa sociedade como a das abelhas, na qual apenas a fêmea rainha se reproduz? E será que as fêmeas dos hamsters e também a dos suricatos são tão tranquilas quanto elas parecem ser? Vamos conferir todos esses temas aqui neste vídeo de hoje. Eu sou o Jordan e este é o canal Eterna Busca. E nós temos já uma série de vídeos aqui do canal abordando os diversos temas relacionados à hierarquia, relacionados ao comportamento dos animais, a dinâmica entre os organismos. E justamente para você não perder todos esses vídeos que saem aqui no canal toda segunda e sexta-feira, se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Wagner propôs que a cooperação entre os parentes femininos, entre as fêmeas, é a principal razão para que os primatas passassem a viverem juntos, em grupos conectados entre si por meio das fêmeas. Os leões fornecem um exemplo interessante de competição intergrupos, entre os grupos, né? Porque as fêmeas, dentro desses grupos, geralmente são bastante igualitárias, como acontece quando há caça. As fêmeas comem geralmente ao mesmo tempo, né, simultaneamente, não é como no caso dos machos, que há uma separação dos machos que acabam comendo em preferência da caça. Porém, a competição entre os grupos é um determinante importante da reprodução, do sucesso reprodutivo das fêmeas. As fêmeas defendem vigorosamente os territórios contra os ataques de grupos vizinhos. E esses ataques podem ser fatais. Os ataques são extremamente violentos, como vocês podem perceber nesse vídeo. Estratégias competitivas com o objetivo de inibir a reprodução do outro são comumente observadas entre as fêmeas de mamíferos que vivem em grupos sociais estáveis, que não há uma grande alteração, uma mudança muito grande. E quais seriam os benefícios que uma fêmea tem de suprimir a reprodução do outro? Esses benefícios incluem recursos maiores que podem ser usados para aumentar o número da sua própria prole, né, da qualidade também da prole que é produzida. Outra vantagem é que aquele indivíduo que suprime a reprodução do outro pode incluir a ajuda daquele outro na criação da sua própria prole, né, através de cuidados, em alguns casos até no auxílio com o leite. Há também uma monopolização dos ajudantes disponíveis, que são os outros indivíduos que não estão reproduzindo naquele momento, mas que servem para auxiliar no cuidado com os filhotes. Então, quando aquele é o dominante, ele acaba tendo acesso a todos esses ajudantes. Coação das fêmeas, as fêmeas que estão sendo forçadas a investir na prole daquele outro indivíduo que a suprime, que a impede de reproduzir-se. E a maneira pela qual essa supressão acontece, ela pode ser direta ou então por meio de um assédio indireto ou por meio de uma agressão realmente. Quando essa influência ela é indireta, ela acaba sendo por meio de sinais, que esses sinais indicam o domínio social, a posição social daquele indivíduo. Se vocês ainda não assistiram o nosso vídeo na qual eu explico mais sobre o que é hierarquia, sobre questão de posição social, a influência dela na posição daquele indivíduo na sociedade, eu vou deixar linkado nos cards para vocês poderem conferir quando terminarem de assistir esse vídeo. Essas influências indiretas, elas podem
influenciar diretamente as decisões reprodutivas do indivíduo, também a história de vida das fêmeas que são jovens ou subordinadas. Nos casos, nós podemos ver que os hamsters eles têm glândulas de cheiro pelo corpo, que essas glândulas, como vocês podem ver na imagem apontada pelas setas, elas, as fêmeas dominantes, elas emitem um odor que é capaz de suprimir as fêmeas mais jovens. Isso pode retardar, né, o seu amadurecimento sexual e até impedi-la que ela possa ovular, né? Tamanha é a pressão social da hierarquia. Esses estímulos, como nós estamos vendo, eles induzem respostas diferentes em momentos diferentes, né, dos estágios do ciclo reprodutivo das fêmeas, desde a inibição do acasalamento até ao atraso na maturidade sexual, até que os indivíduos demorem mais para chegar na sua idade reprodutiva, ou então uma interrupção da ovulação daquela fêmea, ou então da implantação do embrião no útero, ou mesmo o aborto espontâneo. O estresse prolongado de um indivíduo, associado ao assédio social que ele está recebendo dos outros membros, pode resultar em uma vida daquele indivíduo mais reduzida, ele acaba vivendo menos. Além disso, ainda existe o acréscimo de uma redução do sucesso reprodutivo daquele indivíduo. Porque como nós vimos naquele vídeo falando sobre as hierarquias, a supressão social ou esse estresse social pode levar a uma baixa na imunidade, nas qualidades físicas e cognitivas do indivíduo. A agressão dirigida a fêmeas adultas pode muitas vezes funcionar para inibir a sua reprodução. E os mecanismos envolvidos nessa inibição da reprodução, que acontece por meio do estresse, elas podem ser causadas pelo assédio agressivo contínuo que algumas fêmeas fazem sobre as outras. E esse processo é chamado de supressão social. Um exemplo desse assédio social acontece nas fêmeas do babuíno Pteropithecus gelada. As fêmeas que são as dominantes, as de mais alta patente daquela hierarquia, elas geralmente têm os filhos primeiro, ou seja, elas estão grávidas, né, antes das subalternas, antes das subordinadas. E essas fêmeas que são dominantes, elas assediam, elas agridem aquelas fêmeas subalternas quando elas estão no estro, que é no seu período favorável à reprodução. E esse assédio que as fêmeas dominantes fazem sobre as subalternas acaba interrompendo o ciclo ovulatório dessas fêmeas subordinadas. Outro exemplo associado a uma resposta ao estresse que é induzido pelas fêmeas dominantes nas subalternas é o caso dos suricatos. No caso dos suricatos, que parecem tão fofinhos e inocentes, né, as fêmeas, que são as dominantes, quando elas estão grávidas, elas submetem as fêmeas subalternas a uma agressão escalada, que vai resultar em um despejo temporário daquela fêmea subalterna. Entendam quando eu falo subalterna como é aquela fêmea que não está no topo da hierarquia, que atende a um papel mais baixo ali, então ela ocupa outras funções sociais, né? E essa agressão escalada quer dizer que as fêmeas de alta hierarquia estão sempre batendo aos poucos, batendo e forçando essa fêmea mais baixa, momentaneamente, a sensação de ter sido expulsa do grupo. Essas fêmeas subalternas que sofrem essa pressão, elas desenvolvem uma resposta crônica ao estresse, ao medo de serem depostas do grupo. E para os suricatos, que são uma espécie que vivem em grupo e que dependem totalmente do grupo, ser deposto, ser expulso de um grupo, muito provavelmente vai significar a morte daquele indivíduo.
Com isso, esse estresse altíssimo que o indivíduo sente pelo medo de ser expulso do grupo leva a taxas cada vez maiores de abortos espontâneos também. Embora a maioria dos exemplos dessa supressão reprodutiva aconteça nos grupos das espécies que vivem em grupos, isso também acontece em espécies que são solitárias, como o fofinho hamster dourado. No caso dos hamsters, breves interações que aquelas hamsterzinhas que são subalternas têm com aquelas fêmeas que são dominantes leva essas fêmeas subalternas a terem problemas de implantação do embrião no útero. Além disso, elas também levam a uma maior mortalidade dos seus fetos, especialmente quando essa interação da fêmea subalterna acontece quando ela ainda está grávida. A interação da fêmea subalterna com a fêmea dominante. Nas espécies que o cuidado é comunitário, né, o cuidado dos filhotes é em comunidade, as fêmeas que são dominantes, elas podem ter um investimento grande nos seus filhotes, né? Podem não, elas acabam realmente tendo um investimento muito grande nesses filhotes. E essas fêmeas dominantes, elas monopolizam as oportunidades reprodutivas no seu grupo da qual elas fazem parte. Isso é o chamado despotismo reprodutivo, ou então também chamado de criação cooperativa singular. E o exemplo mais extremo para nós mamíferos de uma criação cooperativa singular é o caso que acontece nos ratos toupeiras nus, os Heterocephalus glaber. Esse bichinho não tão bonitinho. A criação dentro de uma colônia desses ratos toupeiras nus, ela geralmente é monopolizada por uma única fêmea, que ela é grande e dominante, e os seus filhotes, eles são alimentados, tratados e protegidos por vários indivíduos que não são reprodutivos, que não se reproduzem e que não estão também intimamente relacionados com aquela fêmea dominante, ou seja, que não são filhos dela ou irmãos dela. Essa supressão que essa fêmea, rainha, vamos chamar assim, faz com as outras fêmeas dentro daquela colônia é aparentemente mantido pelo contato social que essa fêmea dominante tem com as outras fêmeas. E essa fêmea dominante continuamente ela bate nas fêmeas subalternas, mas ela bate em pouco, né? Ela não faz uma agressão, tipo, não espanca horrores as outras. Ela tem uma agressão pequena, mas contínua. E isso reforça a posição dela dentro do grupo como rainha. Rainha. Embora tenhamos falado em outros vídeos sobre a cooperação entre os seres, no nosso vídeo, na qual eu estou explicando mais sobre a teoria do mercado biológico, existe sim uma forte competição no reino animal. Essa competição, ela molda as relações sociais dos indivíduos, tanto quanto a própria cooperação. Na verdade, em alguns casos, a grande competição leva justamente à necessidade da formação de coalizões dos animais, de ajuntamentos, de grupinhos, panelinhas, né? Para que possa se formar grupos sociais mais poderosos e com isso enfrentar indivíduos que tenham mais poder dentro daquele grupo. Precisam formar ali os grupinhos deles para brigar com os outros para ocupar um papel dentro daquela sociedade. E se vocês gostaram de saber sobre todas essas curiosidades e relações que as fêmeas podem ter com as outras fêmeas, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam de interessante sobre isso, ou se vocês têm outros casos interessantes para contar aqui de relações entre as fêmeas. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre esses temas. E também compartilhe esse vídeo com as pessoas que gostam de saber sobre essas curiosidades, sobre esses outros temas inusitados da biologia, que nós sempre estamos tratando aqui nesse canal com os nossos novos vídeos que saem toda segunda e sexta-feira sobre diversos temas de curiosidades e de teorias científicas relacionados à biologia e ao comportamento humano. Se você não é inscrito aqui ainda nesse canal,
se inscreva para estar sempre por dentro dessas notificações, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!